Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando à nossa quarta prática, nossa quarta semana de práticas informais de Mindfulness. Nessa semana a gente tem uma prática muito divertida também, que é nós vamos apreciar as nossas mãos. Como que funciona? Sempre que você notar que você está fazendo alguma coisa com as suas mãos, quando suas mãos estiverem ocupadas, note, observe o movimento, como ela se move, de que maneira, e também aprecie as suas mãos quando elas estiverem em repouso. Se você coloca a mão sobre a mesa, se você está sentado ou deitado, veja suas mãos quando elas estiverem aí no seu campo de visão e aprecie. Procure apreciar as suas mãos. O que a gente vai notar? A gente vai notar que nós nos movimentamos muito no piloto automático, como nós temos movimentos muito finos com as mãos, e como nós já fizemos esses movimentos milhares e milhares de vezes, a gente acaba não notando o movimento que a gente faz. Isso lembra a nossa primeira prática de utilizar a mão não dominante. Quando nós utilizamos a mão não dominante, nós percebemos uma diferença entre a mão esquerda e a mão direita. A não ser que você tenha desenvolvido muito bem, seja ambidestro, a maior parte das pessoas tem certa preferência pelo uso de uma das mãos. Então isso retoma a primeira prática, mas tem a ver também com a apreciação, com ver as mãos e também ver com as mãos. A gente vai notar que a nossa mão pode até substituir em muitos momentos os nossos olhos. Se a gente está num quarto escuro, por exemplo, a gente pode tatear e encontrar a posição da cama, a posição da porta, a fechadura, a maçaneta e tudo mais. Essa prática também traz de volta pra gente essa última prática que a gente fez, que é a prática dos cacoetes de linguagem. Em que sentido? Quando a gente começa a observar o movimento que as nossas mãos vão fazendo ao longo de momento a momento, nós notamos que também, muitas vezes, não é todo mundo, mas muitas vezes a gente fala com as mãos. Às vezes a gente tem pessoas que apontam o dedo, tem pessoas que são assim, que vão apontar o dedo enquanto estão falando. Tem pessoas que gesticulam muito rápido e falam muito com as mãos, como os italianos, por exemplo. Ou então, às vezes a gente vai ficar assim com as mãos enquanto a gente está falando. Enfim, observe as suas mãos paradas ou em movimento ao longo dos dias, desses próximos dias até a nossa próxima prática. Uma outra coisa interessante da gente observar as mãos é a gente fazer o exercício de, por alguns momentos, tentar ver, notar as mãos como se fosse de uma outra pessoa. Ou então, pensar na diferença da história das suas mãos. Se você conseguir trazer na sua memória, ou então se você tiver fotografias, você pode comparar a mão que você teve e a mão que você tem. Talvez tenha mudado um pouco a tonalidade da pele, ou talvez a própria pele tenha mudado, o tamanho das unhas, o tamanho dos dedos. Muito interessante fazer essa observação. Então essa é a nossa prática da semana. Eu vou gravar um segundo vídeo para comentar mais sobre as mãos e sobre a percepção que nós podemos ter de atenção plena a partir junto com as nossas mãos. Até o próximo vídeo. Pessoal, uma das práticas formais de Mindfulness que nós temos nos programas de 8 semanas é uma prática que nós chamamos de prática dos movimentos. Então, em grupo ou individualmente, nós realizamos movimentos com o nosso corpo, pode ser de espreguiçar, de fazer um movimento como se a gente estivesse tirando a blusa, movimento de esticar os braços e ficar um tempo parado. A ideia dessas práticas de Mindfulness, quando a gente leva para os programas, não é uma prática de exercício propriamente dito. A gente está procurando fazer um yoga, uma pilates, alguma coisa de exercício físico. Não é para desenvolver a parte muscular, desenvolver alongamento, nada disso. A gente está procurando levar atenção plena para a maneira como nós nos movimentamos. E isso se aproxima bastante dessa prática de apreciação das nossas mãos. As nossas mãos fazem milhares e milhões de coisas ao longo de um dia. E a gente começa a notar a importância, na verdade, de cada parte do nosso corpo quando a gente machuca, ou fica doente, ou se acidenta, acontece alguma coisa. Então, se você bate esse dedinho e aquilo fica
né, marcado, fica escuro aqui a unha, você vai notar muito esse dedo ao longo do seu dia, porque você vai esbarrar de repente com a sua unha em algum lugar, você vai talvez ter limitações no seu campo de movimento, você talvez não possa fazer movimentos dessa forma ou daquela outra. Se você já quebrou um braço ou uma mão ou um dedo, você vai notar isso certamente, você vai perceber isso. Mas a gente não precisa se acidentar, a gente não precisa ficar doente, não precisa ter uma tendinite para começar a levar atenção plena para as mãos. Então nós podemos trazer as mãos como uma âncora para a nossa atenção. Nessa prática, como eu falei no outro vídeo, a gente vai observar tanto as mãos em movimento, quando a gente está gesticulando, quando a gente está, por exemplo, pegando o celular, você pega o celular, olha, né, como que você digita, como que você mexe os dedos, como que você segura. Tudo isso vai fazer parte da nossa prática. Tudo que você fizer ao longo de um dia, sempre que você se lembrar, lembra, mindfulness significa lembrar de estar atento também, lembrar de estar presente no que você estiver fazendo, tanto nos movimentos quanto quando você estiver com a mão parada. O que é interessante observar as nossas mãos é fazer esse exercício que eu falei de tentar buscar na nossa história como eram as nossas mãos talvez há 10 anos atrás. Será que tinha diferença? Imaginar como pode ser a nossa mão daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Curioso também comparar as nossas mãos com as mãos dos nossos familiares. Eu que tenho uma filha, é muito interessante ver como parece um xerox. A minha mão é muito parecida com a dela. E eu comecei a apreciar as minhas mãos quando eu comecei a apreciar as dela e ver essa semelhança. Porque eu achava linda, né, a maneira como ela pintava as unhas, os anéis, e é uma mão muito bonita que ela tem. E depois que eu fui me dar conta que a minha mão é muito parecida com a dela. Então, eu não penso que a minha mão é bonita, mas é claro, amo muito a minha filha, amo tudo nela, também acho a mão dela muito bonita. Então essa apreciação também é interessante, essa apreciação estética que a gente pode ter com o nosso corpo, não só em termos de beleza, como também uma apreciação da importância de que cada pequena parte do nosso corpo tem, e como isso nos ajuda a viver, a produzir, a fazer coisas. Como uma dica para você, de repente, fazer essa prática, você pode utilizar anéis. Você pode colocar um anel, você pode colocar uma nova... Se de repente você pinta a unha, você pode pintar a unha de uma outra cor, ou se você não pinta a unha, talvez você possa pintar a unha. Como da prática também de utilizar a mão não dominante, a gente pode colocar um band-aid, por exemplo, para que a gente possa se lembrar de realizar essa prática ao longo dessa semana. Um anel pode ser uma estratégia interessante, né? Quando a gente coloca um anel, quando a gente começa a namorar, ou se casa, acontece isso, a gente estranha talvez, né, uma coisa diferente, então direto a gente está olhando para nossas mãos, a gente pode ficar feliz com aquela novidade desse relacionamento, ou talvez, não sei, ter outros sentimentos talvez. Isso também pode trazer atenção plena para as nossas mãos. Dependendo do que você faça ao longo de um dia, você vai notar também diferenças. Talvez mais no fim do dia sua mão esteja mais cansada, talvez dedos estejam mais cansados. A gente pode levar um refinamento para isso. A gente pensa na nossa mão como um todo, mas são várias partes que se unem. Notando também como que uma mão ajuda a outra, como que de repente uma mão segura o celular, outra digita, ou como você pega os talheres, ou como você toma banho. Tudo isso é muito interessante para a gente observar. A gente tem essa possibilidade de levar atenção plena para essa apreciação das nossas mãos. E é isso, procure continuar com as práticas anteriores na medida do possível. Espero que vocês estejam gostando das práticas, na prática dos cacoetes, a prática de utilizar a mão não dominante e as práticas que a gente está mantendo aqui, tá? Então, a cada semana, como eu falei, a gente vai procurar sempre manter as práticas anteriores, a prática de não deixar vestígios, a gente procura manter sempre elas. Isso vai fazer com que nesse ano que a gente vai estar juntos, a gente está completando agora na próxima semana um primeiro mês, nós vamos poder ter a oportunidade de ampliar cada vez mais as nossas práticas informais de mindfulness e estar mais mindful ao longo das várias atividades que a gente faz. Ok? Percebe então como você se gesticula, como que é ficar com a mão parada, talvez se você gesticula muito, talvez como é ficar com a mão parada, de que maneira que você posiciona a mão. É uma experiência interessante pessoal minha, foi quando eu comecei a observar, quando eu estou comendo pão em casa, assim, coisa bem familiar,
eu começo a fazer pequenos movimentos de limpar os dedos, limpar a mão. E eu não notava isso até que uma pessoa falou para mim que eu fazia isso. Você pode também tentar trazer na sua memória. O que as pessoas já falaram? As pessoas falaram que você gesticula muito, que você aponta o dedo, ou que você toca um instrumento muito bem, que suas mãos são bonitas, ou que são longas, ou que são dessa forma ou daquela outra. Você pode também ter um pouco desse feedback das outras pessoas. E é isso, pessoal. Até então a próxima semana. Boa semana de práticas para vocês. E até o próximo vídeo. Até a nossa próxima semana. Um abraço. Até logo mais.